E aí, pessoal? Que bom saber que você está vendo mais esse vídeo. Muito obrigado. Vamos trabalhar aqui a sequência em relação à listagem de produtos registrados pelo usuário. E nós vimos o processo de implementação dessa recuperação de dados no vídeo anterior. Veremos aqui de maneira bem tranquila a criação dessa interface, respeitando alguns princípios do Clean Architecture. Você verá que isso é um processo bem tranquilo, bem legal. E eu vou torcer tanto para você gostar, que eu vou ousar em pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja. Se já é, obrigado. E principalmente, divulgue, compartilhe com seus amigos. Isso me ajuda muito. Bora lá para o vídeo, que é o que importa. O Clean Architecture trabalha a situação de que cada interface é uma feature. Então eu precisaria aqui ter uma feature para CRUD, uma feature para listagem, só que eu vou generalizar nesse momento. Isso não é a regra correta, tá bom? Mas nesse caso a gente pode fazer isso. Eu vou ter aqui dentro de Presentation um arquivo chamado list.dart. E nesse arquivo eu vou fazer a implementação que vai gerar a interface com o usuário com todos os produtos registrados. Eu vou começar importando um material, vou criar aqui um stateless e vou chamar essa classe de produtos list page. Inicialmente eu não preciso de um construtor e eu vou retornar no build um scaffold. Esse scaffold vai ter um app bar, que vai ser um app bar. A propriedade title dele eu vou colocar um text com a informação produtos registrados e preciso agora de um body. Então vou ter aqui um body, ele vai ser um pad. Eu quero por enquanto dar um espaço só no topo. O pad vai ser um edge insets only e o top dele eu vou deixar 30 por enquanto. E eu preciso para esse pad de um child, ou seja, o conteúdo que ele vai exibir. Então vou ter aqui um child e ele vai ser um feature builder, porque ele vai precisar executar o nosso método de recuperação de dados, que é um assíncrono, e com base no retorno dele ele vai tomar decisões do que vai renderizar. Então eu tenho aqui o Feature Builder. Se você não conhece o Feature Builder e métodos assíncronos, no canal existem vídeos que trabalham esses recursos. Então aqui eu preciso do Feature, que eu vou colocar a invocação ao produtos SQLite Data Source, é que estou instanciando a nossa classe, então vou ter um objeto dela e vou invocar o getAll. Só que o Feature Builder ele precisa ainda do argumento Builder. Eu vou clicar aqui então e vou pedir para ele adicionar o Builder para mim. E ele já traz praticamente com a assinatura pronta, né? E ele sabendo do que o getAll retorna, ele já diz que eu vou trabalhar com um list de produto model. Então eu venho aqui e vou importar. E aqui no corpo do método, trabalhando o snapshot, eu consigo ver se eu recebi dados ou não. Se eu não receber dados da chamada ao método assíncrono, é porque pode estar processando. Porque se der erro, eu recebo uma lista vazia, recebo dados. Então eu vou fazer uma verificação aqui o seguinte, olha, se o meu snapshot não retornar nada, ou seja, não tem nenhum dado, eu vou retornar um center, um child para circular progress indicator. Vou brincar aqui com a cor, colocar um yellow shade 400, coloco ponto e vírgula aqui. Então isso será retornado caso não possua dado retornado. Aqui ele está dizendo que nós temos ainda a situação de não retornar nenhum dado, né? Caso esse if seja falso, ele não tem retorno. Nós vamos trabalhar nisso agora, que é a situação de existir dado, né? Se tem um dado, ele vai ser exibido. Então se ele passa por esse if, nós vamos ter um return de um list view, vou chamá-lo aqui de builder, e aqui nós vamos ter uma construção do que será retornado. Então teremos aqui um método com um corpo. Nós vamos mexer nesse list builder depois. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, eu quero definir aqui algumas propriedades. Primeiro o meu list view precisa saber, nesse caso, quantos elementos ele vai trabalhar. Então eu vou trabalhar aqui com a propriedade snapshot.data.length. Essa é a quantidade de elementos que serão exibidas no snapshot. Aqui temos um erro que ele diz que ela pode retornar nula. O data pode vir nulo. Então a gente precisa fazer uso do noSafety e dizer aqui, olha, com exclamação eu garanto que esse dado nunca vai estar nulo, porque eu já verifiquei ele aqui se tem dado ou não. Aí sim eu trabalho o meu item builder. Meu item builder ele tem uma função que recebe o contexto
e recebe o índice do elemento que ele vai renderizar. E aí eu coloco aqui as chaves para ter o corpo do que o builder do ListView retornará. Para facilitar, vou criar aqui uma variável final. Sempre opte por utilizar o final, que é a convenção adotada pelo Flutter, a recomendação deles. Então eu vou ter aqui uma variável do tipo produto model, vou chamar de produto, e o resultado dela vai ser o meu snapshot.data e entre chaves o index. Esse é o meu produto. E eu preciso agora ter o meu return. Vou colocar aqui um return, vou utilizar um padding novamente, agora para cada linha do meu ListView, tá? E esse padding eu vou trabalhar apenas os lados esquerdos e direito. Então eu vou ter aqui um edge em sets.only, onde o left eu vou deixar com 8 e o right eu vou deixar com 4. Coloco aqui o ponto e vírgula, que eu digitei errado, edge in sets, e eu preciso do child, né, para o padding. Então eu tenho aqui um child, e por enquanto eu vou exibir apenas o nome do produto, tá bom? Então esse vai ser um text de produto.nome. Temos aqui alguns erros, deixa eu verificar. Aqui ele disse a situação do nulo, né? Eu posso colocar aqui o exclamação então, resolve o problema, que ele tem um outro erro. Deixe-me verificar. Temos o text não retorna ponto e vírgula, ele é uma vírgula. E aí o pad sim retorna ponto e vírgula. Posso colocar aqui uma vírgula também depois da chave. Temos, teoricamente, a nossa interface implementada, mas precisamos fazer com que o usuário veja ela renderizada, não é? Porque ele está exibindo a tela de CRUD. Para fazer isso, nós vamos aqui na nossa janelinha de Welcome, que é a que está sendo exibida, e veja que aqui a rota está sendo para produtos CRUD Page. Nós vamos mudar, vai ser para produto list page. Com isso a gente precisa tirar aqui do import a referência a outra página. Só que no main, caso ele não queira vir a janela de boas-vindas, ele também pode ir direto para a nossa página, né? E aqui ele está indo novamente para o CRUD, e nós queremos que ele vá para o produto list page. Vamos importar e retirar a referência ao CRUD. Eu vou gravar o nosso código. E como nós mudamos algo no main, eu vou forçar aqui com o hot restart. Vou avançar, você verificou que ele mostrou aqui barra de progresso um pouquinho, o amarelo não ficou muito legal, mas ele está exibindo aqui os meus dados. Eles não estão formatados ainda. Eu vou aqui na nossa listagem e vou mudar essa cor do circular indicator. Eu vou colocar o índigo e vou colocar um shade de 900, fica um pouco melhor. E eu vou forçar aqui novamente o restart, para que você possa verificar o circular progress indicator aparecendo antes dos produtos aparecerem. Avançar, fique atento na tela. Olá e exibir os dados. Já vamos trabalhar melhor a formatação deles, ok? Bem, nós temos aqui sendo exibido apenas o nome do nosso produto. E nós queremos que apareça a descrição, que apareça o valor, e nós temos a possibilidade da foto, da imagem de um produto, lá na nossa tela de cadastro. Nós ainda não implementamos essa funcionalidade, mas ela será implementada. Mas a gente já pode prever a situação de exibir uma imagem. E nós vamos fazer uso do Circle Avatar. Então, a imagem estaria aqui ao lado, antes do nome do produto. O valor estaria ao final e abaixo do nome nós teremos a descrição. Então, temos 3 itens a serem exibidos na horizontal. Isso nos leva então à necessidade de um rol. Então eu venho aqui no text e vou envolvê-lo com um rol. E eu já posso, antes dele, colocar um Circle Avatar. Ele tem o background color, que eu vou colocar colors blue. Ele tem o radius, que eu vou colocar 25. Por enquanto, só isso. Vou gravar, deixa eu tirar essa vírgula aqui. Eu disse índigo e coloquei blue. Eu gosto do índigo. Eu preciso agora de um espaço entre o avatar, que vai ser a foto, e o nome do produto. Então eu vou colocar aqui um sized box com a propriedade width dele de 8. E eu já posso colocar aqui embaixo também o valor. Só que verifica que ele está dando um erro aqui, porque o valor é um double e o text ele recebe uma string. Então, tudo fácil de resolver. Eu envolvo com aspas simples, se transformou numa string. Mas eu quero que exiba o conteúdo dessa propriedade.
Então eu coloco a interpolação com chaves, porque o meu identificador é composto, e pronto. O problema foi resolvido. Vou gravar, veja aqui, deu espaço e exibiu o valor. Só que o valor está colado ao nome, e eu não quero isso, eu quero que ele vá todo para o final. Eu posso, então, entre o nome e o valor, colocar um expanded. E dentro desse expanded, eu coloco um container como filho. E grave e vamos ver o resultado. Foi para a direita como a gente queria. Só que falta a descrição, e eu quero a descrição abaixo do nome. Então isso caracteriza uma coluna. Então aqui no text do nome, eu vou envolvê-lo como uma coluna e vou dizer que abaixo do nome eu terei um outro text, produto.descrição. Gravo, veja lá, apareceu. Eu quero que apareça uma foto, só para a gente ter a ideia de que existe essa foto. Um arquivo caracterizará que não existe imagem para o produto ainda. Eu vou trazer para o nosso projeto um assets. Aqui dentro da pasta images, eu vou trazer um arquivo que eu tenho na área de transferência, que ele chama semfoto.png. É essa imagem aqui que será exibida quando o produto não tiver foto. Depois, em meu PubSpec, nós já temos aqui o acesso à pasta brand, mas eu quero também o acesso à pasta images. Gravo, sempre gravando. Agora eu venho para a nossa pasta, para a nossa classe de listagem, e aqui no círculo avatar, eu vou colocar essa imagem. Só que lembre que eu já comentei com vocês que eu não gosto muito de trabalhar com literal. Eu gosto de fazer uso de constantes. Fica mais fácil a reutilização e a manutenção em um caso de necessidade. Então aqui no core, dentro da pasta presentation, eu vou criar outra pasta chamada constantes. Dentro dessa pasta, eu vou colocar um arquivo chamado urls_constantes.dart. E eu crio aqui então um const, vai ser do tipo string, eu vou chamá-la de k sem imagem, URL, e colocarei o caminho, que é o assets/images/sem_foto.png. Temos aqui, seguindo o exemplo que nós já temos da base de dados, eu vou colocar em maiúscula sem_imagem_URL. Pronto, temos um padrão. Eu vou aproveitar aqui para corrigir um problema que eu identifiquei nas nossas constantes do produto. Aqui, nós tínhamos tirado a versão desse arquivo, porque ele é exclusivo de produtos, mas nós deixamos nele a constante para a base de dados, que também é uma, é global. Então eu vou tirá-la daqui. E vou colocá-la aqui em data, vou gravar. Não foi gerado nenhum erro, porque nós não utilizamos essa constante em lugar nenhum no momento. Vamos agora aqui no nosso list fazer o uso da constante que vai exibir a imagem. Então aqui no círculo avatar, tenho aqui o background image e eu vou colocar aqui k sem imagem URL. Preciso importar, vamos atribuir para o background image, vou usar aqui o asset image e ele pede a URL da imagem. Vamos gravar, veja, ele deu um erro aqui. E não acusou, engraçado, ele não acusou o erro aqui no problem, né? Mas ele deu um erro de compilação aqui, que é no arquivo data produtos constantes, que nós mudamos lá. Então a gente vem aqui, que faltou eu gravar. Então eu gravo esse arquivo e realmente não deu erro, ele simplesmente precisava que fosse gravado. Muito bem, vamos ver o resultado aqui na nossa visão. Quero melhorar um pouco o layout desse nosso avatar. Como a imagem ela não é transparente e eu não estou trabalhando a situação de dar um fit nela, o fundo, a cor de fundo do círculo avatar está interferindo com a cor da imagem, não está ficando bonito. Eu vou então dizer primeiro que essa cor aqui do background do avatar, eu vou colocar o white. Isso já ajudou, mas eu quero uma borda, então eu vou envolver o avatar com um container. Vou querer dar um padding para que o avatar fique um pouco adentro do container. Então vamos colocar aqui um add insets all, colocar aqui o valor de 2, aí eu vou usar aqui um decoration, um box decoration,
Esse Box Decoration eu vou trabalhar aqui a cor, vou colocar o nosso índigo, vou trabalhar a forma pela propriedade Shape, vamos colocar aqui um Box Shape Circle e vamos ver o resultado em nosso emulador. Olha lá, ficou mais bonitinho. E eu preciso dar um espaço entre um item e outro. Então eu vou colocar aqui no padding da linha um bottom 4 pixels lógico. Ele deu um espaço aqui. Eu poderia pensar em envolver em um card, eu poderia colocar uma linha separando um item do outro, poderia trabalhar o visual de infinitas maneiras, mas eu vou deixar assim por enquanto. Concluímos aqui uma etapa da exibição dos dados ao usuário. Vimos muita coisa interessante, mas não terminamos o processo relacionado a essa funcionalidade ainda. Nós temos o valor do produto exibido, mas sem uma formatação legal, não aparece o símbolo monetário dele e os valores não são separados em suas casas decimais e tampouco nas milhares. Ainda nos falta a funcionalidade também de, ao selecionar um produto, sermos direcionados para a página onde ele mostra os detalhes desse produto, permitindo inclusive a sua alteração. Mas nós vamos ver tudo isso, tá bom? Mas eu queria te pedir o seguinte: curta o vídeo. Se não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se inscreva lá, me ajuda. E importante também, compartilhe em sua rede social. Essa é uma ajuda muito importante sua para mim. Bora hidratar para voltar logo.